Bom dia, queridos, a paz de Cristo, muito bom estar aqui com vocês, para juntos meditarmos de forma objetiva naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero meditar hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, que diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, o profeta Isaías, ele profetizou uma das épocas mais sombrias da história do povo de Israel. O povo estava sob um cativeiro duríssimo, doente, abatido não só fisicamente, como também espiritualmente. O povo se sentia perdendo a sua cultura, perdendo a sua história. O povo se sentia totalmente incapaz, totalmente fragilizado diante daquela situação, fato causado pela própria conduta errada do povo. Ou seja, o cativeiro nada mais era do que as consequências daquilo de errado que o povo havia feito. Mas Deus, quando ele usa o profeta Isaías aqui, ele começa a mostrar o seu amor pelo povo, independente da atitude do povo, independente daquilo que o povo tenha feito de errado, apesar das consequências estarem acontecendo, Deus demonstra o quanto ele ama o povo de Israel, o quanto ele nos ama. Quando ele usa o profeta Isaías com essas palavras, ele fala sobre duas coisas interessantes nesse versículo. Primeiro, sobre a água, que ele faz uma alusão à passagem pelo Mar Vermelho, e ele fala também sobre o fogo, que é uma metáfora do cuidado que ele tem pelo seu povo, por todos aqueles que o pertencem. E o que leva-nos a entender que Deus estava tentando trazer a memória do povo de Israel, diante daquele momento tão difícil, trazer a memória, a lembrança do povo, daquilo que ele, Deus, já tinha feito inúmeras vezes pelo povo de Israel. Quantos momentos difíceis o povo de Israel havia passado, havia vencido, porque o povo, no meio do cativeiro, se voltava para Deus, se arrependia dos seus pecados e se voltava para Deus. E Deus ali estava tocando, dando um toque no povo de Israel, para que ele também se voltasse. Era o momento de se voltar, reconhecer o seu pecado e se voltar. E quantas das vezes, queridos, que nós passamos por momentos assim, momentos muito difíceis, que nos trazem assim uma impotência muito grande, mas Deus, daquela mesma forma que Deus propôs a Israel, Deus, em outras palavras, estava dizendo para Israel o seguinte: olha, se volta para mim novamente, porque eu vou libertá-los, eu vou livrá-los novamente. Deus também, através da sua palavra, a Bíblia, Deus deixa uma proposta também para cada um de nós. Quando ele coloca em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nós devemos buscá-lo com confiança. No Salmo 46, verso 1, quando Deus fala que ele vai ser o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas angústias. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, Paulo também escreve dizendo que, em meio às dificuldades, Deus nos traz a graça, Deus nos dá condições, nos dá força, nos ajuda a vencer os momentos difíceis. Ou seja, a proposta de Deus é essa: eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês. Essa é a proposta de Deus. E qual é a nossa parte? A nossa parte está no capítulo 59 do livro de Isaías. Olha o que Deus fala: que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos fechados
para que não possa ouvir o nosso clamor. Mas Deus completa essa passagem dizendo o seguinte: mas os vossos pecados, ou seja, o pecado do povo, o pecado da pessoa, faz uma divisão entre Deus e a pessoa, entre o povo e a pessoa, impedindo que as orações cheguem até Deus. Em outras palavras, nós temos que entender o seguinte: não vamos conseguir chegar na presença de Deus andando de qualquer jeito, procedendo de qualquer maneira. Em outras palavras, precisamos aqui entender que para chegarmos na presença de Deus, para tocarmos o coração de Deus, precisamos ter uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de fé, de uma busca incessante pelo Senhor. Amém? Que você possa meditar sobre essa palavra, que essa palavra possa falar com você. Talvez aquele momento difícil que estamos passando é para nós meditarmos e conseguir visualizar aquilo que precisa melhorar na nossa vida. Amém? Deus está com as suas mãos estendidas para salvar e os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Basta que estejamos com a nossa vida no altar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família, que seja um dia de ótimas e maravilhosas notícias para todos nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até.